Olá, segundo ano AFD e segundo BFD, disciplina Fundamentos Históricos e Políticos da Educação Infantil. Voltei a gravar outros vídeos para, de certa forma, avançar um pouco nossos conteúdos, com ênfase em fazer uma revisão do que nós vimos textualmente e dar um suporte para que vocês possam melhor compreender esses assuntos, tendo em vista que as aulas de vocês não são transmitidas via aplicativo ou por qualquer outro sistema. Então, para sair um pouquinho do texto sempre, vou tentar fornecer para vocês alguns elementos. Primeiro, eu queria situar onde nós estamos, da onde saímos. Nós saímos falando do contexto histórico da família, das relações de trabalho na primeira Revolução Industrial, de como isso afetou a escola, como isso levou à preocupação com a formação dos indivíduos. Aí fizemos um retorno para explicar que a família não era essa entidade como nós conhecemos hoje, com vários formatos, né? A configuração familiar hoje é muito ampla, mas ela está radicada atualmente no afeto. Ninguém constitui uma família sem que exista um afeto que ligue as pessoas, né? Com raras exceções aí de interesse, mas o afeto é a tônica geral da constituição das famílias hoje em dia. Antigamente nós analisamos, e ali eu pontuei quando e onde, a família não era constituída dessa forma. Os pais faziam acordos coletivos ali, os filhos nem sabiam com quem ia casar, se casavam, e as crianças oriundas do casamento não tinha preocupação de amor, cuidado, educação, enfim, a regra era outra. E na sequência eu enviei alguns textos para vocês que falavam um pouquinho sobre um dos nossos temas, no nosso planejamento, que é a educação infantil no Brasil. Um breve histórico, um histórico muito breve mesmo, né? Já que o termo educação infantil no Brasil é muito recente. A escola, enquanto invenção, a nível de mundo, quando eu falo mundo, eu estou falando ocidental, estou me referindo ao mundo europeu especificamente. A escola a nível de mundo, ela foi se fortalecendo com o advento das revoluções industriais. Você precisa de uma mão de obra qualificada, não dá mais para deixar com que as pessoas sejam ensinadas em locais domésticos, né? Por quê? Porque não tem como um pai ou alguém ensinar o filho, sendo que o mundo está se industrializando e as competências que vamos exigir dessas novas pessoas se faz necessário que exista uma instituição formal chamada escola que vá preparar minimamente esses seres humanos para serem inseridos no mercado de trabalho. Inicialmente, então, a escola está muito associada com a questão do mercado de trabalho em substituição da Revolução Industrial, que substituiu as corporações de ofício. Mas isso eu já comentei com vocês. Por que eu voltei para comentar isso? Porque no Brasil, um país que passava por vários processos, um país de industrialização tardia, por assim dizer, os efeitos da primeira Revolução Industrial não chegaram. Da segunda Revolução Industrial começava a chegar porque o país tinha conquistado a independência no século... independência formal, né, no século XIX, 1822, e estávamos vivendo ali no Segundo Império. Apesar de não ser um país industrializado, a demanda era urgente. Então você encontrava no Brasil inúmeras pessoas, empresários vindo de fora para tentar fazer a América, eles falavam isso, né? Empresários, imigrantes japoneses, italianos posteriormente, enfim, uma série de povos que viam no Brasil um território inexplorado e a possibilidade de enriquecer e depois voltar para sua casa. Além do mais, existe outro fator que pressionou a escolarização da massa brasileira. Vamos só fazer uma pausa rápida aqui. O que eu estou falando? Do que eu estou falando agora? Estou falando exatamente que se lá na Europa foram as revoluções industriais que impulsionaram a educação, a preocupação com o cuidado, aqui no Brasil
não foi diferente. A preocupação já no final do século XIX, um pouquinho antes da proclamação da República, de como industrializar o Brasil e como preparar o brasileiro, quem seria esse brasileiro, tá? Então são essas preocupações que nós partimos para depois situar vocês historicamente sobre o que seria, como seria essas creches e escolas de educação infantil, certo? Deu para entender até aqui? Ficou claro até aqui? Brasil, estamos ali em 1870, 1880, país atrasado, precisando entrar no sistema mundo, o mundo já girava nesse processo que nós conhecemos como globalização, e aí a tentativa de formar um ser nacional. Vale fazer uma ressalva, antes de seguir, que é o seguinte, a ideia do Brasil, o Brasil é um país com dimensões continentais ainda hoje, mas durante o final do século XIX, início do XX, até a década de 30 do século XX, nós tivemos inúmeras revoluções separatistas. A ideia de conciliar, né, havia sempre essa preocupação. O que é o Brasil de fato? Você olhava um francês, você conseguia ver como que era o padrão do francês. Em cada país que você visse, existia um biotipo, uma característica que garantia esse reconhecimento enquanto sendo pertencente à nação, enquanto sendo nacional. No Brasil havia esse problema, porque a diversidade era muito grande. Algumas regiões fortemente influenciadas pela presença de imigrantes, pela mistura, vou usar o termo raças aqui, tá? Raças, etnias, de indígenas, de ex-escravos, né? Já avançando no século XX, ex-escravos, libertos, alforriados. Então, há toda uma complexidade de povos, de costumes e etnias, que a tentativa de fazer uma nação é um desafio muito grande. E o que os governantes, vou falar aqui do presidente Adhemar de Barros, mas eu poderia falar antes do nosso último imperador, Dom Pedro II, o que o governante percebeu? Que se eu não desenvolver um mecanismo, algo no qual todo brasileiro possa olhar e reconhecer como sendo seu, uma característica de todo mundo, né? O que nós temos para fazer um grupo? O que nós precisamos? Que exista uma característica que ela perpasse por todos os indivíduos, por mais diferentes que são. Então, o que eles pensaram? É necessário cuidar, criar esse sentimento de brasilidade para com a população, fazer o pessoal reconhecer que são brasileiros de fato. E aí vem algumas políticas que algumas são deletérias para nossa educação, para nossa vida enquanto brasileiros. Por exemplo, nós vamos ver em Vargas, um pouquinho depois, estou dando um salto só para dar um exemplo, a proibição do ensino que não fosse em língua portuguesa. Então você perde muito das características do que poderíamos, quem sabe, ter escolas aí falando 2, 3 idiomas, o ensino ministrado nessas disciplinas. Mas qual que é a tentativa? Evitar que comunidades de imigrantes, de outros povos, fizessem redutos ali e causasse uma dissensão, né? A ideia era manter unificado essa imensa expansão territorial chamada Brasil. E a preocupação talvez se justifique porque não faltaram revoluções separatistas ali no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Em São Paulo não foi até em 1932, então estou falando um período recente. Em 1932 nós temos a Revolução Constitucionalista de São Paulo, que de certa forma queria se separar do país. Então como que eu vou fazer com que esses brasileiros se mantenham unidos e unificados? Daí surge a ideia da escola, dar um norte, um ensino focado em língua portuguesa, um ensino com valores aqui muito ligados ao nacionalismo, e já pensando também em como fazer com a educação infantil. O que nós podemos fazer com a educação infantil? E nesse contexto, então, é que a educação brasileira começa a ser discutida ali, mais exatamente a partir da década de 1870. As iniciativas anteriores, elas são bem irrisórias. Você não vê,
você não vê muita coisa de leis educacionais anterior a isso. A Constituição de 1824 praticamente é omissa. A Constituição de 1891, ela fala quase nada. Talvez vamos lá em 1934 para ter os primeiros artigos, as partes essenciais. Quando você fala assim, ó, deixei uma parte para a Constituição para falar só de educação. Então é uma evolução que ela é gradativa, que ela vai sendo incorporada à medida que a industrialização vai chegando no Brasil. E não só a industrialização, existe também a pressão dos imigrantes, que quando eles fogem, aí eu já estou avançando um pouquinho, por exemplo, a década de 1914, 1920, quando muitos imigrantes fogem dos conflitos em suas terras e vêm para o Brasil, o governo brasileiro chegou a disponibilizar navios para buscar esses imigrantes para virem para cá. Então eles trouxeram sua cultura, alguns já tinham passado por revoluções industriais, alguns já conheciam a ética do trabalho, outros tantos já falavam em direitos do homem, do cidadão. Essa ideia então foi sendo incorporada até fazer tudo esse ajuntamento, a palavra feia, mas até fazer essa junção do que nós conhecemos como escola brasileira. Ela já nasce defasada, não sei se eu me faço entender nessa explicação. Quando você pensa nos primeiros modelos de escola, né, a primeira reforma, 1868, quando você pensa nesses primeiros modelos, já há uma defasagem gigantesca. O analfabetismo, ele prolifera em todas as regiões. Era raro quem era alfabetizado. E as primeiras constituições tinham também outros elementos, né? Se você não... De 1891, se você não é alfabetizado, você não vota. Então a democracia ainda estava galgando devagar, e essa transição ela foi uma transição bastante complexa para o nosso país. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as reformas educacionais, Rui Barbosa, essa transição. Espero que vocês tenham entendido minimamente o que eu quis dizer aqui. Ou seja, é a partir da influência desse capitalismo industrial que vai chegando no Brasil aos poucos, ao final do 19, e iria passar um processo gigantesco, né? Industrialização de fato mesmo, ela foi se consolidando, arrastando até talvez até a década de 60, teve um impulso com Vargas, com as siderúrgicas, Companhia Nacional, mas enfim, esse processo de industrialização crescente, que lá na ditadura atingiu o auge, ele foi fundamental para que nós pensássemos em educação. No próximo vídeo, então, eu falarei sobre uma primeira reforma educacional mais significativa. Qualquer dúvida, já sabem.